Bem, então vamos agora para a função PROC-V com correspondência exata. Bem, aqui a gente tem uma tabelinha de funcionários, tá? Com alguns dados, cargo, funcionário, o nome do funcionário, cargo, telefone e salário. E vamos colocar alguns desses dados na segunda tabela. Tá? Então tá, eu quero colocar o salário aqui e quero pegar esse salário aqui através do nome do funcionário. Então quando eu colocar o nome do funcionário aqui nessa parte aqui, então o salário do funcionário tem que aparecer aqui. Então vamos lá. Então a função PROC-V então, ela teria que ser feita aqui onde eu quero o resultado, onde eu quero que apareça o resultado. Então se eu quero que apareça o salário aqui, então a função PROC-V ela vai começar aqui. Tá? Então vamos lá, vou colocar PROC-V. Primeira coisa que ele pede aqui é o valor procurado. O valor procurado é onde eu vou clicar, onde eu vou inserir informação para realizar essa procura, né? Então eu vou clicar aqui, ponto e vírgula. O segundo critério é a minha tabela, então eu vou puxar aqui essa tabela. Lembrando que se essa tabela estivesse nomeada, eu já poderia colocar diretamente o nome da tabela ali, tá? Eu não precisaria ficar puxando a tabela para colocar um intervalo lá. Nesse caso aí é bem interessante você estar nomeando a tabela, caso você esteja trabalhando com uma tabela grande. Então é bem melhor você ter esse hábito aí de nomear a tabela, que deixa o seu trabalho um pouco mais fácil. Então aqui eu coloquei aqui a tabela, onde eu vou procurar os valores, ou seja, o valor que eu vou digitar vai ser o nome do funcionário e eu vou procurar por salário. Então aqui eu coloquei a tabela. Agora ele pede o índice da coluna, tá? Onde está a coluna que eu vou trazer para cá? A coluna que eu vou trazer é salário. Então onde é que está a coluna salário? Então aqui, funcionário é a primeira coluna, cargo a segunda coluna, telefone a terceira coluna e salário é a quarta coluna. Então aqui eu vou colocar o número 4. E aqui ó, eu quero uma correspondência exata. Por quê? Porque eu vou digitar o nome do funcionário aqui dentro. Então o funcionário aqui tem, da mesma forma que eu digitar aqui, ó, ele vai procurar aqui nessa primeira coluna aqui, pelo nome, tá? Então por isso que eu coloco correspondência exata. Então eu vou clicar aqui em correspondência exata. Inicialmente então ele vai colocar aqui dentro falso, né? Então inicialmente quando eu der o enter aqui, ele vai dar aqui o ND, não disponível, porque eu ainda não tenho o meu funcionário aqui. Bom, então inicialmente quando eu clicar no enter, ele vai me trazer o valor ND. Tá? Por que ND? Porque ND de não disponível, porque eu ainda não tenho nada aqui dentro do meu campo de pesquisa. Tá? Então vou dar um enter. Ele trouxe aqui um ND. Tá? Agora eu vou digitar o nome do funcionário aqui. Supondo que eu quero trazer aqui, deixa eu ver, Manuela. Eu coloquei Manuela, mas é Manuela. Vamos lá, Manuela. Manuela Santana Xavier. Então vamos lá. Manuela Santana Xavier. Opa, errei uma coisa, faltou o A aqui, faltou o Azinho. Então a gente coloca correspondência exata, tem que ser exatamente do jeito que está aqui. Se você esquecer um A, como eu esqueci aqui, já não dá certo. Então tá aqui, ó. Então agora eu tenho ali o salário, tá? O salário da Manuela, tá? O PROC-V foi lá e buscou. Então, se eu quisesse trazer outros campos aqui, seria a mesma coisa, tá? Então se eu vim aqui, eu escrever aqui salário não, cargo. Vou colocar aqui, vamos escrever aqui cargo. E aqui eu quisesse trazer o cargo da Manuela, seria a mesma coisa. Eu teria que colocar aqui um PROC-V. O valor procurado seria aqui, ó, o valor que eu digito aqui dentro desse campo. Ponto e vírgula. A tabela seria a tabela que eu vou buscar os dados. O número de índice da coluna, a coluna que eu quero trazer, agora eu quero trazer o quê? Eu quero trazer cargo, então cargo está na coluna 2, ó. Coluna 1, coluna 2, então vou trazer aqui 2, colocar o 2 e correspondência exata, porque o valor que eu vou digitar aqui vai ser o mesmo valor que vai estar aqui na primeira coluna, tá? Então correspondência exata. Correspondência exata, fecho o parênteses e dou enter.
Então tá aqui. Então a Manuela Xavier é atendente. Então a gente tem que a Manuela Xavier aqui nessa linha, então ela é atendente. Tá? Então é só aumentar, colocar a formatação ali da mesma forma das colunas anteriores. Então é isso aí. Então vocês podem fazer testes aí utilizando outras linhas, outras tabelas, né? Com outras tabelas, então apagando essa tabela aqui e realizando alguns testes, tá? Então ProcV é isso. E agora vamos partir para o ProcV com correspondência aproximada. Bom, é bem simples também. No caso que eu tenho a minha tabela principal, tá? É a mesma tabela assim, onde foi adicionado mais duas colunas, que é a coluna de comissão e a coluna, ou seja, a coluna de comissão em porcentagem, tá? E a coluna de comissão aqui em dinheiro, tá? Então, o percentual aqui em dinheiro, ou seja, nessa coluna aqui eu vou ter já o salário, já com o percentual adicionado. Tá? Bom, então primeiramente a gente vai trazer o percentual aqui dentro, aqui, ó, quantos por cento de comissão cada funcionário vai ter aqui, baseado nas regras da tabela aqui, ó. Então aqui, quem recebe até 900, entre 900 e 1.400 mais ou menos, vai ter 20%. Se chegar a 1.500 já vai ser 15%, né? 2.000, 10%, quem recebe 3.000, de 3.000 até chegando beirando 4.000 recebe 5%, e quem recebe de 4.000 até quase beirando 5.000, 2%, tá? E quem recebe 5.000 acima não recebe nada. Então vamos lá. Então aqui eu tenho aqui vou colocar aqui o ProcV, começar com ProcV. ProcV. O valor procurado. Qual o valor procurado? É o salário. Eu quero pesquisar o salário. Tá? Ou seja, eu quero comparar o salário com essa tabelinha aqui. Ó. Então, vou clicar aqui no salário. Tá? Ponto e vírgula. E a matriz tabela que eu quero, ou seja, a tabela que eu quero fazer essa comparação é qual? Eu quero comparar com essa aqui. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, vou puxar os dados, apenas os dados. Tá? Não coloco aqui o título eu deixo de fora. No caso, essa tabela que ela já está nomeada, tabela comissão, ponto e vírgula, no início da coluna. Qual a coluna que eu quero retornar aqui para essa coluna aqui, ó, tá? Então, dessa tabela aqui, eu quero retornar a coluna de percentual, tá? A coluna de percentual que eu quero colocar aqui dentro, tá? Então eu quero a coluna 2 dessa tabela. Tem aqui a coluna 1 e aqui tem a coluna 2. Então, eu vou colocar aqui 2, ponto e vírgula. E aqui agora, diferentemente do nosso teste anterior, que nós utilizamos correspondência exata, agora eu vou escolher isso aqui, ó, o verdadeiro, que é a correspondência aproximada. Então nesse caso aqui, ó, como não tem nenhum número aqui, ó, apenas o 900 aqui que é igual o número que está aqui dentro. Praticamente todos os outros são diferentes. Então assim, alguns números vão se aproximar desses aqui, mas não vão ser iguais. Então mesmo assim vai aplicar o percentual de comissão, porque o valor ele se aproxima a esses valores que estão aqui dentro. Então aqui eu coloquei verdadeiro, vou fechar o parênteses e vou dar um enter. Então nesse caso aqui, ó, ele me trouxe 10%. Então 10% está aqui, ó, na tabela, ou seja, aqui eu tenho 2.000, né? No caso aqui, ó, o valor ficou entre 2.000 e 3.000. Entre 2.000 e 3.000, aqui ele vai aplicar o 10%. Tá? Isso quer dizer que, no caso do 2.700, aqui também ele aplicaria 10%. No caso do 1.300, ele teria que aplicar aqui os 20%, porque ele está entre 900 e 1.500. Tá? Então vamos ver isso aqui. Ó. Então eu vou copiar aqui essa forma para os demais. Então tá aí. Então 2.700. 2.700 está entre 2 e 3.000, então ele vai aplicar 10%. Tá? O 1.300 está entre 900 e 1.500, então ele vai ter que aplicar 20%. Então tá certo aqui. Ó. Então aqui, 3.500, ele aplicou aqui 5%, 3.500 está aqui, ó, 3.000 e 4.000, então ele tem que aplicar 5%.
De 4.000 para cima, a gente não tem 4.000 para cima aqui, então ele não aplicou os 2%. Tá? A gente só tem os 5.000, 5.000 não recebe, tá? De 5.000 para cima não tem comissão, então ele colocou 0 aqui. Tá? Então esse aí é nosso PROC-V aproximado, trazendo o percentual. Bom, agora para a gente trazer esse percentual aqui para valores, a gente é bem fácil também. Então eu vou colocar aqui nessa linha aqui, ó, os valores. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui igual, eu vou pegar o valor do salário anterior, o salário antigo não, né? O salário pago, né? Eu vou pegar aqui o salário mais, eu vou pegar o salário novamente, então clico no salário e vou multiplicar esse salário pelo percentual aqui, ó, ou seja, o percentual da comissão. Então só isso. Então aqui eu vou pegar o salário, tá? E daqui, ó, eu vou estar tirando esse percentual, tá? Ou seja, eu estou multiplicando o salário com o percentual, então aqui eu estou pegando o percentual e aqui eu estou multiplicando. Bom, então aqui a única coisa que eu estou fazendo é somar o percentual, tá, com o valor anterior. Então eu estou pegando aqui o salário, então estou pegando aqui o salário, igual salário, mais, estou somando com o percentual que eu estou tirando do salário, que são os 10%. E dou Enter. Então aqui, ó, esse valor aqui já são os valores que onde já estão adicionados 10% de comissão. Então aqui eu só puxo aqui para copiar a fórmula, os demais.